Bem, agora vamos para a aula de sistema de amortização, tabela Price, sistema francês de amortização, sistema francês de amortização, também chamado de Price, porque foi o matemático francês Price que criou esse sistema de amortização. Então, como eu já tinha explicado, qualquer sistema de amortização ele tem parcela, que é amortização mais juros. Olha lá, ó. Então, quais são as características do sistema francês de amortização? Agora, é a parcela, a prestação que é constante. Tá? A prestação é constante. Os juros diminuem, porque a pessoa vai pagando, vai amortizando o saldo devedor e a amortização aumenta. A amortização ela cresce. Então, olha que interessante, o que os juros diminuem é justamente o aumento da amortização, de tal maneira que a soma dos dois fica constante, fica sempre o mesmo valor da prestação. Por isso eles falam que se pagar o carnê do carro de trás para frente é melhor. Já ouvi essa história, não sei se procede. Deixa eu ver aqui, de trás para pagar, eu não sei se... E chegar uma hora, se for quitar, o valor é menor. Já ouvi falar muito isso, mas não sei a procedência, se isso é de fato verdade. Uhum. Eu teria que dar uma olhada nisso. Mas porque se a última prestação, a amortização é maior e os juros é menor? A amortização é maior e os juros são menores. Se for pagar de trás para frente na hora que você quitar. Mas será que se pode fazer isso? Eu conheço gente que paga assim, ó, por exemplo, um mês, ao invés de pagar uma prestação, paga a prestação do mês para não pagar multa e a última. E depois, na hora que vai quitar, quita com um valor melhor, mas não sei porquê. Não, mas porque você vai... Você tira um valor maior de amortização. Sempre que as prestações são mais avançadas, está amortizando mais, com certeza está amortizando mais, com certeza absoluta, deve ser por causa disso. E aí eles devem tirar os juros do que está para vencer, né? Com certeza. Aí como a amortização porque qualquer prestação que você está pagando, quanto mais distante for a prestação, logicamente você está amortizando bem mais. Aí você está batendo no saldo devedor. Isso aí com certeza, quando você for quitar, isso vai dar um saldo devedor menor. Deve ser por causa disso. Né? Com certeza. Então aqui vamos fazer aquele mini exercício que a gente fez para o saque, vamos fazer para o sistema francês para a gente poder entender, pelo menos o começo da tabela, para a gente poder ver a diferença de um para outro. Então como é que era aquela questão mesmo? Ela era assim, ó, era um financiamento de um valor atual de R$10.000 em 4 meses, a uma taxa de 2% ao mês. Né? Então vamos colocar aqui como é que seria a fórmula aqui, né? Como é que seria a fórmula do sistema francês? A fórmula é aquela fórmula do valor financiado, post-antecipado, que a gente aprendeu nas rendas uniformes. Parcela vezes 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I que multiplica, né? 1 mais I elevado a N. Aqui é aquele fator de valor atual que a gente chama de A índice NI, né? Aqui. Então você percebe que a gente já estudou o sistema francês, mas a gente estudou sem esse detalhe de dividir a parcela, a prestação, em amortização e juros, né? Então, a primeira coisa que a gente faria era calcular a prestação.
né, que é constante. Então a gente vai substituir lá 10.000, olha lá, igual a prestação vezes 1,02, né? 1,02 elevado a 4 menos 1 sobre 0,02 vezes 1,02 elevado a 4. Aqui. Isso é o que? É o fator de valor atual, tabelado, para 4 meses e uma taxa de 2%. Então ele pode dar a tabela, olha lá, 10.000, você vai ter a parcela vezes esse fator. Então vamos achar esse fator aqui, com licença, na tabela aqui da apostila. Aí tem que tomar cuidado, porque pode acontecer várias tabelas na prova, tem que olhar a tabela certa. Com bastante cuidado para não ter confusão. Então aqui, ó, tabela 2 aqui, da página 57, ó, fator de valor atual para uma série de pagamentos. Então a gente vai cruzar aqui a vertical da taxa, que é 2%, com a horizontal do prazo, que é 4 aqui. Então olha só, 3,80, não é isso? 80,76. Isso, então praticamente você pode ter certeza que colocaria uma tabela assim de 3,81. 3,81. Aí você iria passar dividindo, aí daria 10.000 sobre 3,81. Vamos pegar aqui o emulador aqui. 10.000. Então, 2.600, se não me engano. 2.624. 2.624 e 67. Aí você faria a tabela do mesmo jeito, ó. Olha só. Parcela, olha lá. Seria os juros, amortização e saldo devedor. Não tem diferença para a tabela do saque. Aí zero, olha lá. Aí dividiria aqui em 4 partes. Aí a diferença é que você vai lançar as prestações, no saque você vai lançar as amortizações. Então no N0 você não tem prestação, você não tem juros, você não tem amortização, você tem dívida, né? Que é 10.000 reais. Aí você lança as prestações, ó, 2.624,67, ó, 4 prestações iguais. Aí a dinâmica, ela é a mesma dinâmica, né? Você faz aqui, só que no saque, né? Você tinha amortização, calculava os juros, somava a amortização mais juros para achar a prestação. Aqui não. Aqui você já tem a prestação, você vai calcular os juros, olha lá. Né? Olha lá, primeiro juros aqui, ó. Primeiro juros é a mesma coisa lá. É 2% de 10.000. 200 reais. Ó. Aí, olha só. Como é que você vai achar a primeira amortização aqui? Subtrair, né? A amortização é prestação menos juros. Olha lá, 2.400
24.024,70. Aí o saldo devedor ficaria 10 mil menos esse valor aqui. Aí seria então, no final, se encontrar zero ou algo próximo de zero. Dificilmente uma tabela dessa vai cair numa prova, porque sem calculadora fica muito difícil. Tem que entender a lógica. Agora, o que pode acontecer pelas questões da FGV, questões teóricas, é eles quererem comparar as características do sistema SAC com o sistema Price. No sistema SAC, você começa com a prestação maior, você amortiza mais no começo, então a quantidade de juros que você paga no final é menor do que no sistema Price. Qual que é a vantagem do Price? A vantagem é que você mês a mês sabe quanto é que você vai pagar isso aí para a pessoa. Por exemplo, no caso que financiamento de carro, tem gente que prefere o Price, porque já enquadra a prestação no orçamento já, entendeu? Mas então, assim, basicamente a diferença é essa. Imóvel geralmente é pelo SAC, né? O imóvel, por exemplo, os bancos públicos, pelo sistema Minha Casa, aquele programa do governo para moradia de classe média, classe média baixa, aí usa-se o SAC, né? Agora, é utilizado também o sistema Price em outros tipos de financiamentos habitacionais e financiamentos de veículos também, de tratores, também pode ser utilizado o sistema Price, né? Pode ter um leasing, mas já é outra coisa, né? Então tem um exercício, não tem? Tem, não sei se é bom.